Oi, gente, aqui tá o Luciano. Nós temos aqui mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a dinastia de Habsburgo, a maior dinastia da Europa. E essa é uma das maiores dinastias do mundo. E ela contém Espanha, Nápoles, Sardenha, Sicília, Veneza, Sacro Império Romano Germânico, Boêmia, Lombardia, Veneza, Áustria e vários países. Também pegou Portugal, mas esses aí foram poucos de Portugal, porque Portugal se separou da Espanha no ano 1640, colocando a Casa de Bragança no poder, que hoje, se colocarem no Brasil, viraria a Casa de Orleans Bragança. A Casa de Orleans Bragança, a maior casa, é uma das menores casas, que também tem outras dinastias que se acabaram, mas ainda não tem dinastias que se acabaram. Tem a dinastia de Bourbon, que ainda não se acabou. Ela acabou na França, mas não acabou na Espanha. Então bora lá. E lá, por volta da Suíça, tava lá um cara caçando. Aí o cara estava caçando, ele estava procurando uma águia de caça dele. Só que a águia, não, era o falcão que ele estava procurando, só que o falcão de caça. Até que ele acha o animal em cima de uma rocha. Aí, em cima de uma rocha, ele fica todo bem. E 70 anos depois, seus parentes constroem um castelo gigante. E era um castelo gigante, muito grande, que vocês nem imaginam o tamanho do castelo. Mas aí por volta no final do século XII, o Sacro Império Germânico, que já falei na Guerras Napoleônicas que ele era um dos maiores impérios, acabaram de perder território. Quer dizer, não, o rei Frederico morreu. Então, quem assumiu? Aí os Habsburgo assumiram. Aí, mas o rei, já com 55 anos, já era bem velhinho. Então, muita gente pensava que ele não teria tanto tempo ainda de vida. Mas os que eles não sabiam, eles estavam colocando um rei energético, que nos próximos 17 anos iria governar o Sacro Império Romano Germânico. O cara morreu em 1193, aos 72 anos. Isso era muito tempo. Uma expectativa de vida naquela época era menos de 70 anos. Ou seja, as pessoas viviam menos. Tipo Mary, que não passou dos 43 anos. Porque Mary Tudor estava doente, a filha do rei Henrique VIII. A expectativa de vida de uma mulher naquela época era 50 anos. Depois, na era vitoriana, subiu um pouco mais para 75 anos
de vida para as mulheres. E depois hoje é 80, hoje é 99 anos de vida para mulheres. Aqui é o meu lençol, gente. Meu lençol ciano, que eu gosto dele, deixo ele de lado, né? Faz parte da dinastia de Habsburgo, nem tem nem a cor. Okay? Então, após o seu nascimento, quer dizer, não, após de vários anos, eles são tirados dos poderes do Sacro Império Romano Germânico e eles são substituídos pela dinastia de Luxemburgo, pela dinastia de Luxemburgo. Aí com isso, depois eles pegam a Áustria e depois a Espanha, que naquela época a Espanha não era um país, tá bom? A Espanha era o reino de Castela. Eles pegaram o reino de Castela, que naquela época que fica na União, que fica na Península Ibérica, onde que fica Portugal. E lá existiam vários reinos, como o reino de Navarra, o reino da Catalunha, o reino de Aragão, o reino de Castela, o reino de Leão, o reino da Galiza, o reino de Portugal e Algarves e Granada. E depois a União Ibérica era bem lotadinha mesmo. Depois eles tiraram Granada, depois eles pegaram a Galiza, depois pegaram o reino de Leão, depois eles pegaram o reino de Aragão, o reino da Catalunha em 1600 e após a França virar o reino, após os Bourbons subir a França, o reino de Navarra, o tigre espanhol pegou boa parte do reino de Navarra. Bora continuar, porque Navarra não é tão importante nesse vídeo, ok? Aí por volta do século XVI, por volta do século XV, né? Por volta do século XV, existe um rei bem importante. Um rei bem importante. Esse rei era o rei Henrique. Existia pessoas que os Habsburgo faziam casamentos entre si. Isso aí, entre primos, parentes. Uma delas foi Joana de Castela. E adivinha como eram seus pais? Eles eram primos. A rainha Isabel de Castela e o rei Fernando de Aragão. E ela tinha uma irmã que não se casou com o primo, mas só se casou uma vez na sua vida, 2 vezes na sua vida. Foi a rainha Catarina de Aragão. Ela se casou com o rei Henrique VIII e a primeira esposa dele. E ela morreu aos 50 anos de idade em 1536, aos 51 anos de idade. Porque os britânicos não vivam tanto. Pelo menos a rainha Isabel I passou. E também várias pessoas também passaram. Mas a pessoa mais importante dessa época foi Felipe II da Espanha. O rei ele se casou com Mary Tudor.
Após a morte dela, em 1558, ele se casou com Isabel. E depois, ele estava afim da irmã dela, a rainha Isabel I da Inglaterra, que a rainha virgem. Se tu sabe tudo sobre ela, adivinha, ela recusou o casamento. Então os Habsburgo, como era bem pessoas aqui, o rei Felipe IV decidiu se casar com uma pessoa bem importante. Ele se casou com a filha do rei Henrique II e Catarina de Médici. Isso deu certo. E um tempo depois, após a morte de seu marido, o marido de Catarina de Médici, Francisco II e Mary Stuart viraram os reis da França. Em 1560, você já sabe, o rei morreu. E aí, por volta de 1560, Mary Stuart quase se casou com o filho deles. Mas ela nunca se casou com ele. Mas, após um tempo, sua esposa morreu. E o rei tinha que se casar de novo. Porque, né? Ele perdeu sua mãe, perdeu o pai. E ele se casou pela terceira vez, mas o rei morreu em 1596. Foi ele que começou a União Ibérica, a união entre Portugal e a Espanha. A Espanha, Portugal. Assim, os países eram melhores amigos. E naquela época, vários países odiavam a Espanha, como França, Áustria, Sacro Império Romano Germânico, Veneza, Sardenha e vários outros países. E também Inglaterra, Dinamarca, odiavam aquele país. Sério, tu ouvesse todo mundo odiava a Espanha. Por quê? Ela tinha muitas colônias na América, Ásia, África. E tu ia fazer o quê? E lá, após a União, várias pessoas começaram a sabotar as colônias. Principalmente a de Portugal, que ficaram meio esquecidas. Então, depois de alguns anos, em 1700, o último rei Habsburgo da França acaba morrendo. E 17 anos depois de sua morte, quem assume o poder é o rei. E 7 anos depois, iria haver uma mulher muito incrível. Ela que fez muita coisa para a Áustria. E eu vou falar o nome dela. A rainha Maria Teresa. Maria Teresa, nascida em 1717, se tornou a arquiduquesa da Áustria após a morte de seu pai e se casou com um cara da casa de Lorena. Então, ela era mãe de Maria Antonieta. Maria Antonieta, como vocês já sabem, ela foi executada. Ela era parente já do rei do rei Luís XVI. Ela era a sogra dele.
Em 1700 Em 1780, a rainha morre. Então, quem assume é o seu filho, José II, e vira a dinastia Habsburgo e Lorena, até a morte dele. E aí passa por outros imperadores. E com isso, passa os últimos anos da dinastia. Luciano, o que aconteceu com a Espanha depois que a dinastia acabou? Eu vou falar o fim dela, o que aconteceu com a Espanha. Em 1700, após a morte do rei Carlos II, de 39 anos, ele não tinha herdeiros. E ele tinha aquele queixo dos Habsburgo. Então, gente, se tu notar em uma fotografia de Dom Pedro II também, gente, eu vou falar. Ele tem os queixos dos Habsburgo. Ele foi herdado da Leopoldina, que também tem. Todos que são da dinastia de Habsburgo têm o mesmo queixo. Se tu notar. Isabel de Portugal, Felipe V, Catarina de Aragão, também, Também tem a James Simon não. É a também, meu Deus? Quem também é uma pessoa que tem esse queixo, Dom Pedro II, Leopoldina, tem esse queixo, Carlota Joaquina. Se tu notar uma fotografia dela, tu vai ver o mesmo queixo. Dom Pedro. Se tu notar na Princesa Isabel, tem o mesmo queixo. Ou seja, os Habsburgos tinham o mesmo queixo. Sério, se tu vesse, eu vou até fazer uma resenha de como é os queixos, hein? Porque os queixos são feios, mas são feios. Que queixo feio! Continuando. Aí, vários anos depois, passaram e existia um rei nada normal. Esse rei, ele gostava de rolar na lata de lixo. Ele gostava de rolar na lata de lixo. Ele gostava assim. Ficava assim, rolando na lata de lixo. Meu Deus, hein? E também tinha várias pessoas também, né? Rainha. E depois de um tempo, em 1914, o herdeiro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado junto com sua esposa no dia 28 de junho de 1914. Após sua morte, o rei do Império Austro-Húngaro morreu em 1916. E aí depois veio o seu sobrinho, Carlos I da Áustria, que morreu em 1900 e diz que morreu, que chegou ao poder, mas aí a Áustria-Hungria perdeu a Primeira Guerra Mundial. E aí, com isso, gente, a dinastia de Habsburgo acabou. E tem outras dinastias que acabaram em seus reinos ainda continuam presentes, como a de Orleans Bragança, que é a dinastia que, se Dom Pedro II morresse, quem iria assumir o trono era a Princesa Isabel.
Mas a princesa Isabel é de Bragança e o conde D é de Orleans. E a dinastia de Orleans veio com coisa do rei Luís Filipe I, mas ele não era o primeiro Orleans. O primeiro Orleans foi o rei Filipe, irmão de Luís XIV da França. E também existem outras dinastias, como a Romanov, que hoje pertence, hoje que está no Alasca, por aí, que se os Estados Unidos virassem um reino, sério, poderia haver uma guerra, uma terceira guerra mundial. Por quê? Os Romanovs, a família real havaiana, os mexicanos, os espanhóis, os franceses, os ingleses, todos vão querer os Estados Unidos para eles, né? O trono poderia ficar com o príncipe William ou com o príncipe Charles, porque a rainha Elizabeth tá mais de olho no príncipe William, porque ele é perfeito para o trono, não o príncipe Charles, que é muito devasso. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem o like, se inscrevem no canal e fui!